Olá, boa noite. Hoje a gente vai iniciar Juízes capítulo 17. Ahn, a gente leu ontem, no caso antes de ontem, né? Mas a gente leu ontem, ou foi antes de ontem? Ontem a gente não teve live, né? Mas antes de ontem, a gente leu essa parte. Estou tentando voltar aqui para poder ler e refrescar a memória, para a gente não ficar perdido especificamente agora nessa parte. Ah, deixa eu ver aqui. Sansão completamente acabou, tá, tá, tá. Então, vimos a história de Sansão com os filisteus, com o que os nossos olhos são capazes de fazer, né? Lembrando que ele foi, como é que eu posso dizer? Corrigido, digamos assim, pelos olhos, né? Ele era uma pessoa escolhida por Deus, ele era uma pessoa que foi, né? é, é, como é que diz, separada para um propósito específico, para o início do que Deus ia fazer com ele, mas os olhos fizeram pecar, e no fim da vida ele morreu cego. Então, a gente tem acesso nessas análises assim, né, com a Bíblia, com a Bíblia, que a gente tem acesso o quê? Que Deus ele presta atenção em cada detalhe das nossas escolhas, ele presta atenção em cada detalhe dos nossos desejos do coração, dos nossos desejos carnais, e ele participa de todos, porque Deus ele aplica a sua justiça. Umas pessoas falam castigo, eu não gosto dessa palavra, apesar de muitas traduções da Bíblia levarem a palavra castigo, né? Eu acho que leva uma conotação muito, sei lá, muito severa, mas ela pode ser dita como castigo também. Pode ser castigo, pode ser. Porque Deus é pai e a gente não pode nunca, mas é nunca, tentar amaciar o que Deus é. Porque o Deus que a gente vê, que é um Deus mais agressivo, assim, na forma de levar as coisas, né? Quando a gente vê, assim, mandando aniquilar toda uma nação, todo um povo, isso e aquilo. É o mesmo Deus de amor que cura, que trata, que abençoa, que protege, porque ele é o mesmo. Então, ele não muda. De Gênesis a Apocalipse, ele não muda, ele nunca vai mudar. Então, a gente não pode amaciar as coisas que Deus faz. A gente precisa estar na mesma página. A gente precisa estar, porque é assim que a gente vai conhecendo mais ele. Quando você conhece uma pessoa, por exemplo, no relacionamento, né? E hoje em dia tem alguns termos para isso, por exemplo, bandeira vermelha, né? A pessoa me deu uma bandeira vermelha ali. Já, sei lá, fez alguma coisa que te deu uma bandeira vermelha. Quando a gente faz isso normalmente, né? Na nossa vida, seja no trabalho, na vida pessoal, na vida independente, eu falei na vida mais emocional mesmo, porque é onde mais acontece. Mas no entorno de tudo na nossa vida, quando a gente tem essa bandeira vermelha, né? A gente põe um pé atrás, a gente já fica mais, né? Já pensa aqui, já pensa ali. Então, a gente é capaz de fazer isso com seres humanos. Com a nossa fé, com a nossa história, com nossas escolhas e também precisamos pensar nas bandeiras vermelhas que a gente encontra pela frente, em relação à nossa fé, em relação ao que a gente está fazendo, em relação ao que a gente escolheu, em relação a... Então, é necessário a gente entender que Deus, por estar muito perto, ele está atuando muito perto e ele vai estar ensinando como pai também muito perto. E ele vai estar fazendo tudo aquilo sem que a gente amasse nada. A gente não pode imaginar que não, mas Deus é um Deus do amor, e Deus não é isso e aquilo. A gente precisa imaginar que Deus, numa hierarquia, ele está acima do nosso entendimento, ele está acima da nossa forma de agir, da nossa forma de julgar, da nossa forma de. Então, a gente, né, diz que a gente pode falar que é um castigo, que não é um castigo, porque ele usa como a gente pode falar a palavra que quiser, porque Deus ele vai agir da forma com que ele quiser, por ele ser nosso Deus, nosso Pai e o maior de todos sempre. Então, da forma com que Sansão morreu, foi a forma com que fez ele cair, né, no pecado. Agora, acontece que esse mesmo Deus que a gente vê na palavra, né, na palavra de Deus, que é mais eu não vou falar a palavra agressiva no sentido de ser agressivo, mas na forma de agir mais agressivamente, né? É o mesmo Deus. E aí a gente muda quando a gente entra no Novo Testamento e vê como Cristo é manso de coração, mas também cumpre a palavra quando ele vai no templo e vê que virou um covil de ladrões, né? Que eles estão ali comercializando dentro do templo de Deus, onde era tão sagrado. A gente vê isso no Antigo Testamento. Então, Jesus também tem uma atitude ali, né? Então, é isso que Deus vai fazer. Então, as pessoas às vezes acham que, nossa, mas Sansão isso, Sansão aquilo,
e fez, e caiu. Ele foi, sim, né, ele agiu de forma leal a Deus de diversas formas, mas caiu de forma com que perdesse a vida, né? E também mostrasse para nós o que que a desobediência especificamente causa. A desobediência, o que que Deus manda fazer? Como é que eu vou saber, tá? O que que é a desobediência com Deus? Aí você lê a palavra de Deus, que ninguém nunca vai te enganar depois que você lê-la. Aí você vai entender os 10 mandamentos. Dentro dos 10 mandamentos que a gente tem, eles foram refinados por Cristo, né? Apresentando dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração, toda a sua alma. E depois quando Cristo diz que é para a gente amar o próximo como a nós mesmos. E todo o restante vai cair nessa segunda parte. Você não vai roubar, você não vai matar, você não vai cobiçar, você não vai porque você vai pensar no outro como você mesmo, né? E esse relacionamento que a gente tem conosco mesmo, né? É importante porque você só consegue tratar o próximo daquilo que você tem, daquilo que você é. Se você não deixa Jesus entrar na sua vida, fazer toda a reorganização, limpar o que tem que ser limpado, tirar o que tem que ser tirado, aí a gente não consegue, a gente fica metade lá, metade cá. E Deus fala sobre isso, Deus fala sobre essa fé morna, a gente vai ver isso nas próximas leituras, né? Dessa fé morna que fica entre aqui e entre ali. E isso é o que acontecia para a entrada nesse nosso capítulo de agora com os ídolos, que Mica, a gente vai ler sobre isso, mas os ídolos de Mica. E a gente vai entender que esses ídolos, eles fazem a gente estar em metade com eles, metade com Deus. Você não precisa de outro se você tem Deus. Você não precisa de uma outra crença se você tem Deus. Você não precisa de uma. Então, a desobediência vem de não entender que ele pede para que todos eles larguem algo, né, que eles foram acostumados. Isso a gente está falando de um costume de 400 anos, foram que eles foram escravizados pelo Egito, né, do povo de Israel especificamente, porque a nação nasceu a nação nasceu no Egito, ok? Mas a gente vê em Abraão também, porque o pai dele era idólatra, né? O pai dele tinha várias imagens, vários estudos, né? Imagem para tudo quanto é canto. E aí Deus chamou Abraão especificamente e falou: vai aonde eu vou te levar. E ele foi, sem saber para onde. Essa entrega é que Deus espera de nós. É a entrega do. Porque se você pensar em Abraão, você vai falar: mas espera aí, mas Deus não falou para onde ele ia? Direita, esquerda? Não, não, não é escrito na palavra de Deus o que que ele fala. Ele fala para ele ir na direção X. E Abraão ia saber o que que ele ia fazer, como ele ia fazer, quantos dias ia chegar, o que ele, para onde, não sabia. E Deus, enquanto o relacionamento, né, Deus já tinha planejado, mas enquanto o relacionamento de Abraão acontecia com ele, enquanto Abraão se doava para Deus, enquanto Abraão largou tudo para Deus, para seguir o que ele dizia, para seguir o que ele mandava dele fazer, né? É, Deus viu aquela entrega. E o final o, o topo do topo de todas os requisitos, né? Do mais importante, obviamente, foi o sacrifício de Isaac. Né? Então, quando Deus fala para ele lá sacrificar Isaac, aquilo ali foi um teste para o coração de Abraão, a fé de Abraão. Né? Foi um teste para ele saber até onde você está comigo para levar o meu povo, até onde você está comigo. E esses testes nós passamos todos os dias. E a gente já falou isso aqui uma vez. Deus vai sempre encontrar uma forma de te perguntar diariamente: você confia em mim? Não importa se seja você atrasado no trânsito, seja você não buscando não falar palavrão, você buscando ser uma pessoa diferente, você buscando aprender mais, sempre vai te perguntar: você confia em mim? E são é nesse momento que o nosso relacionamento se estreita com ele, né? Então, aqui a gente vai entrar na parte dos ídolos de Mica e a gente vai entender que qualquer coisa que não foca somente na presença, na necessidade de um Deus, o nosso Deus, é idolatria. Absolutamente qualquer coisa. Se a pessoa achar que ela depende mais, ela precisa mais de dinheiro do que de Deus, é idolatria ao dinheiro. Se ela acreditar que ela precisa de ajuda de outras entidades ou outras crenças ou outro para complementar Cristo, para complementar Deus, também é idolatria. Se você gasta mais tempo do seu dia fazendo qualquer outra coisa, sem ser falando com Deus, estreitando seu relacionamento com Deus, conhecendo a Deus, também é idolatria. Então, isso é necessário para o nosso entendimento de estreitamento com o relacionamento com Deus. E aqui a gente vai iniciar agora, então, fazendo nossa oração para o capítulo. Vamos lá, então.
Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos para entrar na Sua palavra. Oramos e agradecemos porque esse momento é de muito privilégio a gente poder ter acesso à Sua palavra sagrada, a gente ter acesso, meu Deus, ao Teu nome como Pai, a gente ter acesso a Cristo que está por nós, que fez por nós, que se sacrificou por nós, que, né, foi sacrifício, aliás, por nós. Agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos escolhe e essa necessidade que temos da Sua palavra, essa vontade de te conhecer mais, essa vontade de queremos aprender mais sobre ti, não vem de nós, mas do seu Espírito, que nos chamou e nos leva até o nosso destino. Obrigada, Jesus, por esse momento, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, nosso coração espiritual, para que a gente aceite somente a sua palavra, somente o seu nome, que a gente possa aprender a segui-lo na obediência. Que o Senhor me use como canal, ponha suas palavras corretas na minha boca, que o Espírito Santo possa traduzir a todos nós como autor da sua palavra, tudo aquilo que é necessário para nossa edificação, tudo que é necessário para que a gente possa aprender da tua palavra e de tudo aquilo que precisamos aplicar na nossa vida. Obrigada por ouvir as nossas orações, pedidos, obrigada por sondar o nosso coração, obrigada por todos os atributos que o Espírito Santo carrega e nos permite ter acesso quando estamos nele. Obrigada, Jesus, quando estamos conectados com ele, que eu digo. Obrigada, Jesus, porque todas as vezes que nos perdemos, o Senhor é a nossa luz. Todas as vezes em que estivermos no escuro, o Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos, o Senhor é a luz que ilumina os nossos pensamentos, nosso coração. Obrigada por ser tão presente, obrigada porque podemos te chamar, Jesus. Em todos os momentos clamando o seu nome, o Senhor está ali presente. Em todo momento em clamarmos o seu nome. Obrigada porque podemos te chamar de Pai, meu Deus. Obrigada porque podemos ter dividido a herança com Cristo. Obrigada por essa misericórdia. Obrigada por nos ensinar também, porque sem os seus ensinos, sem a gente passando pelos altos e baixos da vida, sabendo que sem o Senhor é impossível, mas que com o Senhor é possível, isso nos lapida. E é isso que a gente precisa, ser lapidados para estarmos mais próximos de Ti e mais distantes do mundo. Agradecemos e pedimos para que o Senhor nos use em todas as circunstâncias da nossa vida, que possamos ser a Bíblia nas nossas ações daqueles que nunca leram. Nos ensine, meu Deus, enquanto estamos sempre unidos como igreja. Em nome de Jesus agradecemos, louvamos o seu nome sempre, Jesus, e consagramos essa live a Ti. Amém. Vamos lá, então. Capítulo 17, os ídolos de Mica. O capítulo 17 especificamente sumiu aqui como é que diz? Da página, mas enfim, ó, 17. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse à sua mãe: Eu, ao ouvir amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a sua mãe. Então, aqui a gente está vendo ela tentando desfazer a maldição que ela jogou para aquele que roubou as pratas dela. Então, ela pode ter, né, enfim, ele ouviu ela falando, então ela podia ter falado, aquele que pegou minhas moedas que a mão caia. Aqueles que, né, e assim foi. Quando ela descobriu que foi o filho, ela falou, não, Deus o abençoe. Não o corrigiu, não o explicou, não o ensinou, não, ela simplesmente disse que Deus o abençoe, meu filho. Se foi você, tá tudo certo. Então, ele devolveu a prata e ela disse: Eu dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. Em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Aqui você está vendo o Senhor com S maiúsculo. Então você está vendo que ela está metade com Deus. Ela tem acesso à metade com Deus. Mas na atitude dele de roubar, principalmente a mãe, né? Principalmente os pais, mas principalmente a mãe, no que diz, né? O honrar pai e mãe, ali ele já quebrou. O roubar, ele já quebrou. Então ali ele violou vários dos mandamentos de Deus. Roubou, desonrou a mãe, que é um dos outros fatores também, né? E a gente vai ver outros aqui. E vai fazer agora, e agora ela está falando da imagem do ídolo que ela ia fazer veja bem, dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. E em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O porquê disso, né? O porquê fazer essa oferta ou essa homenagem, isso tudo, como é que diz? Isso não, é, esqueci a palavra agora, mas isso não responde, né? Isso não, eu esqueci a palavra que eu queria falar, mas isso não se é considerado, né?
uma pessoa entregue a Deus. Ah, não, mas eu tenho o Senhor como meu Senhor também. Mas eu vou fazer a imagem para agradecimento do meu filho, ou em homenagem ao meu filho. Então, essa entrega aqui, ela não é íntegra, dá para ver. Ela tá lá e tá cá. Então, a gente vai ver como é que Deus vai resolver isso. Então, ela fala que ia fazer a imagem de um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata, a sua mãe, ela separou 200 peças e entregou aos ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então, você está vendo que o colete sacerdotal é algo que a gente viu, né? É Deus mandando em Levíticos, né? A gente vê ele mandando, escolhendo primeiramente os levitas para serem um sacerdote, né? Da tribo dos levitas e descendentes de Arão para serem os sacerdotes. E aí fez o colete sacerdotal, isso aí mais lá para frente, Deuteronômio, a gente viu isso em todos os lugares e alguns ídolos do lar. Então, nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. E aqui você está vendo, olha o que que Mica fez, presta atenção. Ele nomeou um dos seus filhos como sacerdote, como se ele pudesse escolher um para ser sacerdote, como se ele pudesse escolher quem vai ser o sacerdote, como se ele pudesse escolher o momento de ter um sacerdote. E ali ele pensou que seria uma bênção, porque imagina, ele tem um sacerdote dentro de casa, que bênção seria essa? Numa casa cheia de ídolos, numa casa com santuário, porque ele construiu um santuário para esse ídolo, né? E isso não está muito distante do que a gente tem hoje, né? Existem vários santuários para padroeiros e para isso e para aquilo. E veja, a Bíblia Sagrada não muda de tempo. Se Deus colocasse essa história, agora que a gente está indo de Juízes, como 2024, ela encaixaria perfeitamente. Então, não adianta a gente amaciar ou querer pôr, ah, não, mas isso e aquilo, porque Apocalipse ainda não aconteceu, o que significa que do começo ao fim é o mesmo Deus. E a história se repete e se repete. Então, o que a gente está vendo aqui é o que a gente passa hoje. Ela só está se repetindo em gerações diferentes, em eras diferentes, em tempos diferentes, né? Mas é o mesmo padrão repetitivo do ser humano. E gente, é a mesma coisa. O Deus aliás, o Deus que vê tudo isso lá de cima, né? É quem mudou algo no sentido de nos entregar Cristo como a última saída para todos aqueles que buscam outras, ou que são desobedientes, né? Com Cristo, a gente tem essa diferença. Então, com Cristo, a gente consegue entender que quando Deus é, coloca Jesus na nossa vida, né, no mundo e vem para os seus, ele está vindo como o último sacrifício, o último dos últimos. E é por isso que ele é o sumo sacerdote, por isso que ele é o último sacrifício. Porque Deus cansou disso aqui. Deus já não tem. Ele já tinha cansado em Gênesis, porque Deus é atemporal, né? E, obviamente, Deus está em todos os lugares, passado, presente e futuro, e ele já sabia que isso ia acontecer. Por isso que lá atrás, obviamente, isso foi declarado em Gênesis, né? Então, Deus já sabia que Jesus ia vir, porque ele já conhecia o coração do homem. No momento que a queda humana cai, que acontece a queda, né, da humanidade em Gênesis, ele já sabe absolutamente tudo. E ali é o início de tudo que a gente está vendo repetidamente, desde do início até 2024. Então, ele nomeou seus filhos como sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei. E veja, isso aqui acontece hoje. Eles não têm rei até hoje. Se você for entender, for falar sobre os israelitas, sobre Israel e tudo mais, eles não têm um rei eles esperam até hoje o Messias vir. Não é voltar. Eles não creem que Jesus já veio como Messias. Até hoje, Israel não tem um rei, ok? É, cada um fazia o que parecia certo aos olhos, e isso aqui se repete muitas vezes, né? Nesse livro a gente vê isso, e é o que todo mundo faz hoje. Cada um faz o que parece certo aos próprios olhos. A palavra de Deus, que deveria ser, né, respeitada e levada como única e soberana, não é. Cada um faz hoje o que parece certo aos próprios olhos. É o que parece. Deus não colocou que é o que é certo a cada olhos, porque tem pessoas que dizem, não, meu ponto de vista é o correto, o ponto de vista da fulano é o correto, o ponto de vista que você quer, blá, 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 e vai designando para cada um o que é o certo.
Mas só existe uma verdade, só existe um Deus, só existe uma verdade. E isso é cada vez mais forte, latente naquele que, quando vê a verdade que Cristo fala, não tem nenhum outro livro de religião que diz a verdade os libertará. Nenhum outro livro diz nada, mas todos eles falam de Jesus. O Corão fala de Jesus, a Torá fala de Jesus desde o início, né? A Bíblia Sagrada fala de Jesus. O hinduísmo fala de Jesus, eles reconhecem Jesus tendo vindo e tudo mais, né? Alguns, quer dizer, todos, tirando o cristianismo, o catolicismo também, mas tirando isso, eles não reconhecem Jesus como filho de Deus, mas todos eles falam de Jesus. Todos eles reconhecem Jesus. Então, nós o chamamos de rei, inclusive. Se vocês lembrarem, para quem já leu, mas para quem não leu ainda, no Novo Testamento, quando Jesus é crucificado, né? é, Quando Pilatos lava as mãos, ele perguntou para Cristo, né? A gente vê isso a gente vê isso nos livros, no livro ai, como é que é em português, meu Deus, esqueci a palavra. Evangelho, obrigada. Nos evangelhos. A gente vê isso nos 4 evangelhos, né? A história de Jesus. A gente vê é, a história toda dele. E tem específicas partes em específicos livros que falam o quê? Que é, Pilatos lava as mãos porque ele pergunta para Cristo uma vez. Ele fala, uma não, várias vezes, mas ele pergunta para Cristo: você é o que eles dizem que você é? E aí Jesus fala: você é quem está dizendo. A outra vez, no outro livro, ele fala: sim, sou. E depois, Pilatos volta e fala: olha, eu não encontrei nada para culpar essa pessoa. Eu não encontrei nada que pudesse justificar a morte dele. Vocês têm certeza? Crucifique, 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 crucifique. E Jesus vai, e aí Pilatos vai e fala com ele de novo e falou: você sabia que eu tenho o poder de te tirar daqui? Que ele começa a perguntar para Jesus, e Jesus fica mudo, né? Tem uma parte em outro livro especificamente que Jesus fica mudo e ele fala: você sabia, eu tenho o poder de te tirar daqui. E o que que Jesus fala para ele? Nenhum poder te seria dado se não fosse do meu Pai, vindo dos céus. Então, quando ele dá essas respostas, né, Pilatos vai lá e fala: olha, eu lavo as minhas mãos. Eu não quero fazer parte disso aqui. Tanto que no final, o que que ele manda pregar na cruz? Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, né? E quando os judeus mandam tirar aquela placa, ele diz: está escrito, o que eu escrevi está escrito. O que eu escrevi está escrito. Então ele não tira, ele reconhece ainda, porque ele tem, né? A gente não tem muito acesso a isso tudo, mas a gente consegue entender. Então, eles não têm rei, eles não tinham rei, mas outros começaram a crer, outros, obviamente, né? Graças a Deus. E isso faz com que a gente entenda que naquela época nada mudou e nessa época também nada mudou. Eles fizeram o que parecia certo, crucificar aquele que dizia ser filho de Deus e que não era filho de Deus na cabeça deles, né? E hoje seria a mesma coisa, se Jesus viesse numa situação na qual o povo deveria escolher isso e aquilo, se estivesse na vontade de Deus, obviamente ele seria crucificado de novo por aqueles que não creem nele, né? Então, essa frase, né, desse versículo, ele tá no livro de Juízes muito, e a gente vê isso e nada mudou. Cada um faz o que parece certo. E esse parece engloba as pessoas entenderem que se Deus está dizendo que parece, é porque não é. Se é similar, não é original. Então a gente vê todas as respostas na Bíblia, né, e todas as evidências na Bíblia de que a Bíblia Sagrada é um livro legítimo, de como foi preservado até o momento que foi encontrado o primeiro rolinho, né, o primeiro rolo, primeiras escrituras, de como eles acham até hoje coisas e vão. Então, fazer o que parece certo aos nossos olhos, né? Qualquer um pode fazer. Fazer o que parece certo aos olhos de Deus é difícil. Por isso que é difícil ser cristão. Por isso que é difícil você se doar completamente. Por isso que é difícil você não querer mal do inimigo. Por isso que é difícil você essas coisas que os seres humanos, né, principalmente sem Jesus Cristo, fazem. Porque não tem nada dentro que vai edificando. Não tem nada, uma hierarquia maior, não tem um comandante, não tem um Deus, não tem um rei, não tem o reconhecimento de que somos nada. Então, quando cada um faz o que parece certo aos seus olhos, eles tiram completamente o poder de Deus. Até mesmo nós
cristãos. Quando a gente começa a dizer, não, 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 mas isso aqui parece que é o certo, e vai contra a palavra de Deus, é desobediência. Quando a gente vê, Deus falou algo, mas parece certo. Não, mas eu acho que é certo porque, assim, quando a gente começa com as desculpas, quando a gente começa com as coisas que fazem a gente querer amaciar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus já deixou tão claro, aquilo que a gente está fazendo a mesma coisa, fazer o que parece certo aos olhos, aos nossos olhos. E para Deus não existe parecer certo para Ele e parecer certo para você. É o que é, ponto. Né? Então é importante a gente ver que a gente está numa posição de julgamento hoje, né? De julgar, desculpa, eles hoje, e que a gente não deveria estar, porque a Bíblia ela é completamente atemporal, ela vale para todo momento da nossa vida. A gente aprende hoje coisas que foram escritas mil anos atrás, né? Então, nesse momento em que eles não tinham rei, eu acho interessante o versículo 6 porque eles falam, naqueles dias, naqueles dias que ele está dizendo, né? Israel deveria ter o rei que eles têm hoje, né? Porque Jesus é o rei, mas eles não têm. Então, naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia aos seus olhos. Né? Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Aqui existem alguns, por isso que às vezes é difícil a gente ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo, porque quem escreveu foi ele, né? Então, às vezes é difícil a gente ler as pessoas que fazem teologia, que creem em sinais para que a Bíblia possa ser verídica, ao invés de ter o Espírito Santo, que foi quem escreveu, para poder, né? Por isso que é importante a gente pegar a Bíblia Sagrada, na hora que a gente vai pegar, começar a ler e dizer, Senhor, me permita entrar no seu livro, na sua história, abra os meus olhos, porque, meus amores, se ele quiser fechar os nossos olhos para qualquer entendimento do que ele escreveu aqui, vai ser. E assim será. Tem pessoas que fazem teologia, né? Meu tio fez teologia, uns dos meus tios fez teologia, ele me falou, Thay, se eu não tivesse, ele é cristão, se eu não tivesse sabedoria da Bíblia, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu deixava de crer. Ah, eu, sério, tio? Ele falou, sim, porque é tudo baseado nas provas. Então, aquilo sempre me mostra, né? E o Espírito Santo vai sempre me revelando também coisas que não vêm de mim, mas dele, que o ensinamento necessário para a palavra de Deus precisa vir daquele quem escreveu. Então, não adianta a pessoa. Eu estudei 60 anos a palavra de Deus. Você estudou com o Espírito Santo ou com o homem? E tem uma diferença. Então, existem alguns estudiosos que combatem, não, como é que diz? Que esse versículo 7 é um problema. Porque eles ficam, certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá. Se ele era levita, onde é que era a demarcação da terra dele? Porque eles foram dados na demarcação. E o que ele estava fazendo em Judá, que é uma outra. Então, eles começam a crer que não, eles começam a dizer que não tem explicação para esse jovem levita e tudo mais. Quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai pedindo para que o Espírito Santo vai nos revelando, tudo mais, a gente pega palavras que fazem toda a diferença. Então, aqui quando a gente está vendo aqui, ó, havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Então, ele saiu de um lugar para um outro, que significa que é uma repetição que ele está fazendo. Se ele já não tinha que estar lá em primeiro lugar, porque não condiz com o lugar que os levitas deveriam morar. E ele estava no lugar indo já para outro lugar, isso significa que ele estava pulando de um lugar para outro. Mas quando a gente lê de uma forma sem né, a direção espiritual, num livro que é somente espiritual, porque não pode dizer que a palavra de Deus não é espiritual. Você vê ali anjos com 20 olhos, com 15 cabeças, e com isso não tem como dizer que não é espiritual, né? Por isso que muitas pessoas falam, é um livro de ficção. Por isso, porque elas não entendem o que é o espírito, não entendem a vida espiritual. Então, essa pessoa aqui, esse jovem, para quem quiser saber mais, né, ou quem conhecer e tudo mais, ou quem já conhece e tem dúvida, ou para algum dia que perguntar, não, mas versículo 7 fala que ele era um jovem levita e tá errado, porque já teve gente questionando se estava correto mesmo. Então, outro lugar, né? Então, ele saiu de onde ele tinha que estar e foi para outro lugar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. Se aconteceu, nunca só aconteceu, né? De onde você vem? Perguntou Mica. E ele respondeu: Eu sou levita, de Belém de Judá, o que não faz sentido. E estou à procura de um lugar para morar. Então você vê, ele já tinha que ter um lugar para morar. Por que que ele não está lá? Por que que ele, eu não posso dizer fugindo, porque ele não está fugindo, mas por que que ele não está onde ele deveria estar? Então ele é levita, de Belém, de Judá,
e está à procura de um lugar para morar. Então, assim, a gente já vê que ele estava perdido, perambulando por lá para cá. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim. Então, veja, para ele, na cabeça dele, outra bênção. Um sacerdote da minha casa, imagina, né? E ele diz: Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida, porque a gente sabe que os sacerdotes, né, os levitas, aliás, eles não podiam trabalhar. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal. Olha que maluquice, um sacerdote pessoal, é a pessoa ter o próprio sacerdote. Não bate, né? É, o sacerdote é somente a Deus. Eles faziam no momento certo, nas datas corretas, e eles prestam serviço a Deus. E por essa forma, eles são recompensados com as pessoas doando a eles, eles tendo terras deles sem pagar, sem trabalhar, porque eles trabalham a quem? Para Deus, né? Então o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: Agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tem um levita como meu sacerdote. Parece certo aos olhos dele, mas não é. Então é muito importante a gente prestar atenção nas coisas que pra gente parece certo e Deus está abençoando. Ah, Deus está abençoando. Se Deus deixa isso aqui acontecer, Deus está abençoando. Ninguém que estuda a Bíblia até o momento, todos nós aqui na leitura, desde Gênesis até o momento, ninguém pode dizer ou ter dúvida até esse ponto, porque a gente já estudou bastante, que uma pessoa pode ter um sacerdote só para ela, né? Então, olha o que que ele diz. Agora eu sei. É como se fosse assim: Deus me enviou a resposta, Deus está me abençoando, Deus abriu portas, porque Ele está dizendo o quê? Eu vou te dar um sacerdote. Isso não é certo aos olhos de Deus. Mas como Deus é tão perfeito, a palavra dele é escrita tão perfeitamente, tudo encaixa com tudo, tudo que está lá atrás, na frente você acha aqui atrás, tudo que está lá atrás. Com a palavra de Deus, ele é íntegra. Ele mostrou aqui em cima agora o quê? Que naquela época eles faziam certo o que era, eles faziam o que era correto aos olhos deles. Isso não era aos olhos de Deus, mas no dele era. Então ele achava que Deus tinha abençoado ele porque tinha um sacerdote com ele, né? Ou que Deus iria abençoar ele porque ele teria um sacerdote com ele. Então, coisa para a gente pensar. É um dever de casa nosso todos os nossos dias. Você prestar atenção do que parece correto e o que vai de confronto com os princípios de Deus, com as ordens de Deus. E as ordens de Deus não são só os 10 mandamentos. É tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus, porque a gente aprende sobre os princípios de Deus. Tudo que ele é, tudo que ele faz, tudo como ele reage, tudo como ele fala, tudo como Cristo veio como mensageiro. Então, quando Cristo vem como mensageiro, e, obviamente, por que que ele veio como mensageiro, tá? Porque ele fala: Eu vim trazendo a mensagem de Deus. Eu não falo nada do meu coração, não falo nada de mim, né? Tudo que eu falo vem dele. Então, ele tá sendo mensageiro de Deus. Obviamente, ele veio como. ah, Esqueci a palavra agora também. Em português eu esqueço, calma aí. Ele veio como Cordeiro, obrigada. O Cordeiro de Deus, né? Ele veio como mensageiro, obviamente, e veio como o Cordeiro de Deus para ser sacrifício, como nós vemos, porque só o sangue salvava. Desde o início, né? O sangue salvava. Não existia sangue em Gênesis 1, não existia sangue em Gênesis 2. Então a gente vê que desde aquele momento em que o sangue foi escorrido, né? Por conta, de Abel e Caim, na verdade, por conta de Caim, é, é, a gente vê que o sangue, ele era a única forma de desfazer o que foi feito. Então, Cristo vem para isso. Agora, o que a gente precisa pensar sempre é o que Cristo fez por nós, o que eu estou fazendo aqui, condiz com tudo aquilo que ele fez por mim, ou está indo de encontro somente o que é bom aos meus olhos? E a gente já viu, eu vou voltar até aqui, veja bem, isso aqui é muito importante. Espera aí. Casa de Milka, aquela. Aqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia. Vamos lá. Cada um. E olha, isso aqui é o Espírito Santo fazendo a gente voltar, tá bom? Porque isso aqui passou despercebido aos meus olhos.
Veja, Israel não tinha rei e cada um fazia o que parecia certo aos próprios o quê? Tudo que a gente fala sobre Sansão foram os olhos. A gente fala, vários foram os olhos. Davi foram os olhos. É, Salomão foram os olhos. A gente está falando do Antigo Testamento, né? É, Eva, os olhos. Adão, os olhos. Olha só, tá vendo? Então, é importante o que que a gente vê, o que que a gente assiste, o que que a gente olha, porque tudo tem efeito, tudo tem um impacto no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa história. Ah, não, mas é só não sei o quê. Tem impacto. E a gente só precisa de uma semente plantada na cabeça para a gente fazer errado. A gente só precisa de uma, isso não é somente espiritualmente falando, mas psicologia informa, né? Tudo tá aí para que a gente veja. E aí a Bíblia vem e pum, rebate. O que que Paulo diz? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então a Bíblia Sagrada ela é perfeita, porque ela dá as respostas que a gente precisa. A gente não precisa de lugar algum, a gente não precisa de do externo para explicar o que está na palavra de Deus. A gente precisa do Espírito Santo explicando só. Porque tem pessoas que não entendem que esse livro tem absolutamente tudo. E a gente mostrou aquela vez, né? A forma linkada da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, Antigo Testamento para o Novo Testamento. Todas as respostas estão aqui. Se a gente não entende, a gente tem que voltar ou a gente tem que ir para frente. Se a gente não enxergou, a gente tem que orar, Senhor, me faça enxergar. Se a gente não compreendeu, Senhor, me faça compreender. Se a gente não sabe, a gente busca aqui. Você não vai em livro externo para encontrar o que está aqui, ok? Você pode até utilizar, obviamente, para propósitos de estudo, de pesquisa, de curiosidade, de saber, de tudo mais, mas tudo partiu dali, porque isso aqui veio primeiro. Então você fala, ah, não, mas aí a gente foi em Israel para saber onde era, mas está escrito na Bíblia sobre Israel. Não, mas aí a gente achou não sei o quê, os escavadores acharam não sei o quê, não sei o quê. Mas espera, a Bíblia, depois foram eles. Então tudo vem primeiro dali. E esse é o início de tudo, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, um beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom finalzinho de dia para vocês todos e até amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 18. Quase acabando já, hein? A gente vai entrar em Ruth depois desse.